Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do Podcast, o nosso novo programa em parceria com a Yamaha sobre motociclismo esportivo, quinta edição do nosso bate-papo com Fausto Macieira. Tô aqui na companhia de Guilherme Longo nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, Fausto remotamente aqui com a gente, mas o assunto promete hoje. Fábio Quartararo renovando com a Yamaha até o fim de 2026, portanto para além de 2025, o novo vínculo do piloto francês com a fabricante japonesa. Quartararo campeão de 2021 na MotoGP, foi aí um dos protagonistas de 2022, mas a gente tem visto ele sofrendo um pouco nessas últimas temporada e meia, digamos, da classe rainha. De todo modo, ficando aí até o fim dos próximos dois campeonatos, né? Até o fim de 2026. Gui, antes de passar a bola para a análise do Fausto, é importante trazer algumas informações sobre esse anúncio, até em relação às cifras, porque o Quartararo vai embolsar uma boa grana com esse novo contrato, né? É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando o nosso podcast. A gente tem algumas coisas interessantes, né, porque vem no momento em que o Quartararo, ele tinha um discurso um pouco misto, ele falava assim, estou vendo sinais positivos, mas ao mesmo tempo criticando a performance da moto da Yamaha, e um acordo muito interessante, as cifras, ele vai se tornar o piloto mais bem pago do grid a partir de agora, estima-se em 12 milhões de euros por ano. Lembrando, no contrato que o Marc Marquez tinha com a Honda, que foi rompido no ano passado, era um acordo de 20 milhões de euros por ano. Então, o Quartararo agora com 12 milhões, também a título de comparação. O acordo atual do Pecco Bagnaia é de mais ou menos metade disso. A gente está falando de 6 milhões de euros. Um contrato válido aí por 2 anos e que, então, pega até o fim da era atual de regulamento da MotoGP. Em 2027, a gente vai ter a introdução da nova moto, do novo motor, possivelmente com uma potência um pouco menor, mas também visando uma MotoGP mais sustentável e também atraente para as montadoras. Esse ponto dos regulamentos é muito importante, né? Até na medida em que a gente projeta o quão competitiva a Yamaha pode ser aí nas próximas 2 temporadas, né? E agora também, né? No decorrer de 2024, com a questão das concessões e tudo mais. Fausto, mais uma vez, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Queria a sua visão inicial aí dessa notícia muito importante para a Yamaha e interessante também ver como o Quartararo vai se movimentar daqui para frente do ponto de vista de pista, né? Porque agora acho que ele vai ter o salvo-conduto para intensificar ainda mais as cobranças da Yamaha, embora ele não tenha o truco do mercado de eventualmente sair, mas tendo o futuro comprometido, mesmo com as chegadas aí de Max Bartolini, Luca Marmonini, ele vai com certeza impulsionar a equipe e a marca para novas façanhas, se é que eles podem brigar por título nas próximas 2 temporadas. Fausto, seja bem-vindo. É isso. Ei, Carlos Costa. Oi, Guilherme Longo. Salve, rapaziada ligada no podcast, oferecimento da Motorsport Brasil e da Yamaha Racing Brasil. Eu fiquei satisfeito com essa notícia, né, gente? Não tem dúvidas de que o Quartararo é um dos melhores pilotos do grid, né? Foi campeão mundial, só tem 24 anos, vai fazer 25 anos agora, dia 20, mas fez um contrato fabuloso, né? Se a gente for olhar, fazendo o cálculo, né? A quantia é mais ou menos essa, né? A gente nunca sabe exatamente o que diz o contrato de cada piloto, né? Ele tem incentivos adicionais, bônus por resultado, bônus por pódio e tudo mais, mas a base é muito boa, né? 12 milhões de euros, que dá, assim, 120 milhões de reais, né? Mas, a grosso modo, né? O euro tá 5,50, mas, assim, arredondando, né? R$6 o euro, 120 milhões de reais, 1 milhão de reais por mês é uma pequena fortuna, né? Se você dividir isso a 200 mil reais por semana, é uma coisa louca, né? Assim, uma quantia fabulosa, mas o Quartararo, dentro dessa negociação, ele foi cortejado por outras marcas, né, especialmente a Aprilia, né, e acabou decidindo pela Yamaha. Ele disse que tem questões confidenciais que foram levadas em conta, e claro que isso é um impulsionamento da Yamaha, aproveitando as concessões que a Yamaha e Honda têm esse ano, e espero que dê certo esse projeto, porque o Quartararo é um exímio piloto e vai fazer, espero que ainda esse ano, muitas boas corridas, que se não é compatível com o do Marques no auge, né, que o Marques fez aquela renovação louca de 4 anos e acabou saindo dela por outros motivos, mas se aproxima do contrato do Valentino Rossi, voltou forte e ganhou mais títulos pela Yamaha, e aí fez um contrato também milionário. O Quartararo merece, tem um grande futuro pela frente, e a Aprilia agora procura o quê? Com esse movimento do Quartararo, né, a gente tem o mercado agora avançando em outras hipóteses, que são muitas, inclusive a Liberty Media já está colocando ali a sua influência
em campo, ou melhor, na pista. A gente vai chegar nisso, mas... Bom dia. Interessantes aspectos colocados por Fausto já na primeira participação dele, né? A questão das regras, a gente pontuou mais cedo, é importante, né? Porque, em tese, em condições normais de temperatura e pressão, a Ducati segue dominante até o fim de 2026. Por isso a gente tem um pouco de pé atrás com relação às possibilidades da Yamaha de ganhar título, voltar a brigar por taça nesse set de regulamentos. Ainda que o Quartararo, como o Gui bem pontuou, ele vem suavizando, digamos assim, o discurso, até elogiando as contratações da Yamaha que eu citei. E aí a gente fica pensando no que poderia ter sido uma eventual ida do Quartararo para a Aprilia, conforme o Fausto bem destacou, né? E pelo que se sabe, a Aprilia tinha aí uma oferta não tão interessante do ponto de vista financeiro, né, Gui? Uma oferta de 4 milhões de euros só, então 1/3 do que a Yamaha ofereceu pro Quartararo. E aí a gente fica até se perguntando, né? Por que o Quartararo não seguiu o caminho do Marc Marques? Chutar o pau da barraca e vamos tentar a vida em outro lugar. Eu acho que, na verdade, as opções pro Quartararo não eram tão interessantes quanto a permanência na Yamaha. Porque, vamos olhar pro grid como um todo. Ducati seria pro Quartararo buscar uma vaga na equipe de fábrica. Mas você tem na briga Bastianini, que começou o ano minimamente bem. O Martin, que tá liderando o campeonato. O Marc Marques, que corre por fora. O Quartararo não tinha chance nenhuma nessa briga. Provavelmente teria de ir para uma satélite. Exatamente, o que não vale muito a pena. Na KTM, hoje, a segunda força do grid, você tem um Brad Binder, que é o vice-líder do campeonato, que já está garantido até 2026, e uma KTM que já gira em torno de Pedro Acosta, que deve garantir a vaga na equipe oficial ano que vem. Então, o Quartararo teria que ir para uma equipe satélite também. Honda. A Honda, coitada, tá numa situação que tá pior que a Yamaha. A Yamaha, pelo menos, está se mexendo para fazer as coisas. Teve as contratações, como a do Max Bertolini, que está prometendo aí fazer uma pequena revolução interna. E a Aprilia é uma dúvida, né? Porque a Aprilia teve um 2022 bom, decaiu o ano passado, e esse ano parece que tá não vai, não vai. Então não sei se talvez seria uma aposta tão interessante do Quartararo. Eu acho que talvez, vendo a promessa da Yamaha, de, a gente tá trazendo as pessoas, a gente tá fazendo o que você pediu, a questão das concessões e essa questão, né? Informações sigilosas, talvez a Yamaha já esteja com um motor, um projeto interessante de motor para 2027. Então talvez valha a pena seguir onde está. Eu não acho que foi uma decisão tão errada, não. Talvez ele vai acabar penando nesse primeiro período, mas ele está pensando lá no futuro. É um pouco do que a gente fala do Hamilton com a Ferrari, da possível ida do Verstappen para a Mercedes. É uma coisa de pensar mais a médio e longo prazo do que pensar no imediato. Porque talvez no imediato você vai ter um pequeno alívio, mas depois você vai se dar mal de novo. E aí a questão da idade eu acho pertinente também, né, Fausto? A gente viu o movimento do Marques saindo do contrato multimilionário com a Honda rumo a Gresini e Ducati, mas o Marques tem 31 anos e tem a questão das lesões, ele mesmo é bastante claro, né, ao dizer que não vai ser mais rápido do que já foi um dia. O Quartararo, acho que não tem essa pulga atrás da orelha, e essas ponderações que o Gui fez, eu acho que o próprio Quartararo se fez no momento que ele pensou nas opções que tinha na mão. Então eu queria um pouco da sua visão sobre o quão eventualmente interessante poderia ser a Aprilia numa alternativa à Yamaha, porque também o investimento, pensando no próximo set de regulamentos, é algo importante, né? A Yamaha, em tese, tem melhores condições de dar uma moto para brigar pelo título no longo prazo, né, Fausto? Eu acho que sim, o investimento da Yamaha no Quartararo é imenso, né? Como eu falei, são 6 milhões de reais por mês, 200 mil reais por dia. A proposta da Aprilia, como o Gui falou, era bem menor. E mais, a Yamaha tem recursos para avançar. Ela está avançando, ela tem muito próxima dela uma equipe satélite no ano que vem, né, que está, acho que a Ducati vai ceder uma das equipes, ceder não, né, vai negociar com a influência também da Liberty Media para ter mais um time Yamaha. Como a Honda tem um time satélite, faz falta para a Yamaha, a meu ver, um time satélite, mas eles têm recursos, investimentos e disposição, vontade para estar com mais duas motos no grid, e aí tem um parâmetro, um termo de comparação, acho que eles têm como a Ducati faz, como a Honda provavelmente faz, né? Abrir a telemetria de todos os pilotos para eles trocarem informações entre si e os seus preparadores também. Acho que foi uma decisão razoável. A Aprilia é uma moto ágil, mas é uma moto que já apresentou muitas fragilidades, né? Muitos problemas, contratempos, embaraços, como o do Vinhares na última corrida, e essa vaga na Aprilia provavelmente seria no lugar do Aleix Espargaró, que não fala sobre o assunto, né? Não comenta o assunto,
pretende continuar, mas não é uma decisão dele, é uma decisão da diretoria. Agora, falando em guarda-chuva da Yamaha, o conglomerado Yamaha Motor Corporation é maior do que o da Aprilia, que é parte do grupo Piaggio, que também é forte, mas a Yamaha, a meu ver, é ainda mais forte. Eu acho que foi a decisão acertada para o Quartararo, que tem tempo para acompanhar e tentar aperfeiçoar para as próximas corridas, especialmente aproveitando as concessões de testes ilimitados, mais motores. A única limitação é a dos pneus, que eles têm também atualizações aerodinâmicas, então acho que eles vão avançar. E já tem a Yamaha como fabricante tem 15 pontos no campeonato e a Honda com 4 motos tem 8 pontos, né? Então você vê que a Yamaha está à frente da Honda nesse momento. Espero que continue avançando e que a gente tenha 5 fabricantes fortes brigando entre si para que o campeonato seja ainda mais brilhante. Bom, tendo tudo isso em vista, o que esperar daqui pra frente? Porque concessões, o Quartararo, do ponto de vista de pilotagem, não deixa muita dúvida, né? O Rins também é um cara que eu acho que soma equipe, mas o foco, obviamente, é no campeão mundial francês, que ainda é novo, conforme a gente mencionou, né, Gui? E eu acho que agora isso também deixa o Quartararo mais animado a seguir trabalhando. Ele vai... Não que ele deixou de ser focado, mas agora ele vai com mais afinco nos testes, ele vai querer estar mais envolvido com a questão do desenvolvimento da moto. Eu não sei se a Yamaha em 2 anos vai conseguir recuperar o terreno perdido, mas pelo menos tem um estofo aí para conseguir avançar bastante, pelo menos se aproximar e chegar ali na briga. E quem sabe em 2027 já chegar com um projeto bom e aí começar essa nova era do jeito que o Quartararo quer, tá lutando por vitórias, voltando a brigar por títulos. Eu acho que tem um caminho interessante pela frente aí nos próximos 2 anos. Fausto, queria um pouco do seu insight sobre a relação ali no âmbito da equipe, porque pelo menos eu tenho essa impressão. Ele vai ter uma, digamos, autonomia para cobrar do ponto de vista construtivo, digamos, porque até antes da renovação você podia ler as cobranças públicas, inclusive, como uma ameaça ou algo que o vale. Agora não é o caso, até porque ele compromete o futuro de médio prazo com a Yamaha, mas como é que você vê ali a situação da equipe, mesmo com as novas contratações, que o próprio Quartararo elogia? Eu acho que é o que diferencia a Yamaha da Honda também, mas ainda tem muita margem para melhora, né? Ou seja, a Yamaha ainda tem muita coisa a fazer para dar uma moto mais competitiva ao Quartararo, né, Fausto? Sim, eu concordo. Ela tem muita coisa a fazer e pode fazer, porque ela e a Honda, a exemplo do que aconteceu com a Ducati, com a KTM, com a Aprilia, com a Suzuki, enquanto esteve, né? Assim, eles têm as concessões, e as concessões são dinâmicas, né? Elas vão mudando de acordo com a necessidade, e essa concessão para os fabricantes japoneses foi negociada entre as associações, entre a Associação de Pilotos, a Associação de Fabricantes e a Associação de Equipes, e eu acho que isso permite que a Yamaha e a Honda progridam ainda em 2024, se não para o primeiro semestre, mas para o segundo semestre. A gente vai ter agora esse Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois teremos o Grande Prêmio da Espanha e logo depois mais um dia de testes, né? Eles vão permanecer na pista de Jerez na segunda-feira para fazer novos testes e na terça-feira as classes de acesso. Então, eu acho que a Yamaha e a Honda têm que aproveitar essas vantagens e utilizá-las, especialmente testando nas pistas que vão receber as corridas, né? Testando em pistas que ainda vão receber corridas. Eles podem fazer isso desde que seja no mínimo 2 semanas de antecedência e tem condição de fazer, né? E o limite é o de pneus, né? Quantos pneus eles podem usar. Mas aí, nesse caso, você ter 4 motos não adianta muito. Você ter 2 motos, você pode testar mais com as 2 motos, né? E as suas motos reservas, com outra preparação, do que quem tem 4 motos, que aí vai esgotar a quantidade de pneus, que é excedente, e são 90 pneus a mais do que a Ducati. Eles podem esgotar com mais afinco, concentrando os esforços na garagem. E no ano que vem, tendo uma equipe satélite, isso está muito próximo de acontecer, porque a nova administração está entrando e querendo diversificar. Certamente a KTM vai querer alinhar uma 6ª moto, uma terceira equipe com 6 motos. A Ducati deve abrir mão de uma das suas equipes satélites, esse também é um outro assunto interessante, e a Yamaha e a Honda vão estar pelo menos em igualdade de condições com 4 motos, cada uma com 2 equipes, uma oficial, onde está o Quartararo, e uma equipe satélite, que pode ser a PRAC, a VR46 ou a Gresini.
Essa questão é muito interessante. Antes da gente entrar na prévia do GP das Américas, queria insistir um pouco nisso contigo, Fausto, porque tem a influência da Liberty, eu acho que é uma influência correta no sentido de dar uma cliente a uma marca de muita relevância na MotoGP, que é a Yamaha. A gente sabe da pressão que a KTM faz para ter uma outra equipe cliente, e aí o ponto que o Fausto citou sobre a Ducati eventualmente perder um time satélite é pertinente. É basicamente esse o arranjo, Fausto? Você teria uma equipe a mais no grid, a Ducati perderia uma satélite, e a KTM e a Yamaha teriam aí mais uma para trabalhar? É basicamente isso mesmo? É basicamente isso, né? Entre outras, depois que os americanos entraram, aliás, na quinta-feira vai ter a coletiva, né? A gente está a 3 dias do primeiro treino do Grande Prêmio das Américas, né? Mas as atividades são na véspera com a coletiva de imprensa, né? Conferência de imprensa que eles chamam, eu prefiro coletiva porque são vários jornalistas perguntando. E antes das duas coletivas que acontecem entre os pilotos, a gente vai ter uma coletiva extra com o Carmelo Espeleta e o Dom Rossomundo, que é o representante dos norte-americanos, né? Ele já entrou no ano passado, mas é o representante dos norte-americanos, vai dar essa visão dessa nova MotoGP que se espera aconteça em 2027, com certeza em 2026, com mais influência, e em 2025 já com uma grande influência, né? Então, eu acho que a presença da Liberty, por exemplo, eles querem há um movimento para trazer, e eles compraram a Superbike também, né? Então há um movimento para trazer o Andrea Iannone de volta, né? Na vaga do Morbidelli e tal, né? Há esse movimento. Então a BMW também está sendo incentivada a entrar, né, com o Toprak Razgatlioglu, e talvez já se fala do Iannone. O Toprak Razgatlioglu e Iannone seria uma dupla muito extravagante, mas comercialmente, né, assim, de invisibilidade, vai atrair muita atenção, né? Porque são pilotos que têm uma personalidade forte, né, em momentos diferentes. Tem vários quadros acontecendo. Acredito que essa revelação do que se espera de motorização para 2027 vai surgir agora, né? Talvez até o Grande Prêmio da Itália, ou talvez mesmo na Espanha, mas as coisas estão acontecendo muito rápido e a movimentação do Quartararo criou um efeito dominó. Então há toda uma mobilização entre pilotos e agentes de pilotos, né, que ganham um percentual nos contratos, para conseguir as melhores vagas. E qual é a melhor vaga? É a do Enea Bastianini, que está na berlinda também, ao lado do Pecco Bagnaia. Tá interessante, muita coisa pela frente ainda, e agora a gente volta o foco à pista, porque temos finalmente a MotoGP de volta à ação. Claro, por conta aí do cancelamento do GP da Argentina, teve um grande gap no calendário, mas agora Austin, Circuito das Américas, um palco já tradicional, né, Gui? Um palco tradicional e um palco relativamente polêmico, né? A gente teve aí movimentações dos pilotos, críticas dos pilotos, inclusive uma ameaça, né? Recentemente, eu acho que foi em 2022, ou mesmo no ano passado, que os pilotos falaram, ou mexe ou não corremos mais. Vamos ver esse fim de semana, vai ter a corrida, mas a questão é, fizeram as obras necessárias, resolveram os problemas dos pilotos, porque é uma pista que não só na MotoGP, né? A Fórmula 1 também corre lá no Circuito das Américas e todo ano tem reclamação, todo ano tem recapeamento, só que é o problema do circuito onde foi construído. É uma área meio pantanosa, é uma área de muita areia, então a gente acaba tendo essas ondulações na pista que acabam complicando a vida, né? Se torna bastante perigoso e para moto então nem se fala, né? A gente já viu acidentes bem complicados ali no Circuito das Américas, mas eu acho que esse fim de semana, pelo menos as primeiras ações vão ser mais focadas no que está acontecendo fora da pista. O Fausto já falou dessa coletiva de mídia envolvendo a Liberty, mas tem também uma outra para a gente prestar atenção, que é Pecco Bagnaia. No último GP a gente teve um incidente, né, entre o Pecco e o Marques. O Pecco deu uma resposta meio polida, tentou ser bem político, aí o Marques veio e deu uma cutucada. A gente ainda está esperando a resposta do Pecco Bagnaia, então a quinta-feira do dia de mídia do GP das Américas com certeza vai ser bem interessante. E aí, Fausto, teremos um segundo capítulo dessa rivalidade interna, acho que dá para chamar assim agora, embora não sejam companheiros de equipe, mas ambos de Ducati. Pois acho que vão ter duas coletivas, depois dessa do Espeleta e do Rossomundo, vão ter as duas coletivas de piloto. A primeira são dos 3 primeiros colocados no campeonato, né? O Martin, o Binder e o Bastianini. E a segunda, em geral, a segunda é a melhor, né? Porque a segunda tá
o Marques, o Banhaia, o Acosta e o Quartararo. Então vai ser uma conversa, é uma guerra de palavras diplomáticas, mas bem mais solta do que acontece nas coletivas da Fórmula 1, né? Com direito a piadas, a jogos e adivinhações e risadas muitas, né? Então vai ter esse contato de novo entre o Mark Marques e o Banhaia na coletiva, já aconteceu em outros GPs já em 2024. E vamos ver a partir de sexta-feira na pista quem manda. Essa pista não é muito boa para moto, né? É uma pista que tem aquela curva 1 de 90 graus no final de uma subida, ali já aconteceram vários acidentes. Tem a maior reta da temporada, de 1.200 metros, entre as curvas 11 e 12, que também ela termina numa curva de segunda marcha, você vem de 350 por hora para fazer uma curva de segunda marcha no final dela, e depois tem aquele miolinho final. A pista é bem difícil, tem um miolinho final, 3 curvas para a direita, e leva para a curva 20, que é outra curva picuda, né? Então vai ser uma corrida onde o Mark Marques tem boa chance, né? Tem boa chance, está com uma moto boa, já ganhou ali algumas vezes. No ano passado, a vitória foi a única da Honda, com o Rins, né? O Rins já venceu de 4 em linha, onde ele está de volta agora, né, na Yamaha, e já venceu de V4, quando foi a única vitória da Honda no ano passado. E nessa vitória, o Marini chegou em segundo. O Luca Marini, que hoje está na Honda, e chegou em segundo. Estava de Ducati, foi o melhor resultado da carreira dele na MotoGP. Hoje está muito mais difícil para ele, mas vamos ver o que pode acontecer de progresso. O Ducati é favorita, né? Mas a gente sempre tem a possibilidade de surgirem outros valores, e o Martin, para mim, é o cara que pode vencer essa prova. E vamos ver o que pode fazer a KTM do Binder e a Aprilia. Espero que entre a sexta marcha, né? Porque se não entrar a sexta marcha na reta de 1.200 metros, não vai dar, né? Espero que a Aprilia consiga ter um desempenho mais confiável do que tem demonstrado até agora. Velocidade ela tem, falta confiabilidade. O Vinhales vai ficar de olho na caixa de câmbio aí da Aprilia, mas o Fausto trouxe alguns elementos interessantes. Eu ia até citar a vitória do Rins ano passado com a Honda, né? Mark Marques historicamente vai muito bem em Austin, e quando falamos de KTM temos Pedro Acosta também, sempre nos holofotes, né? E eu acho que tá uma expectativa interessante para essa etapa. Sim, eu acho que a gente tem que olhar aí para algumas disputas, né? A gente tem que ver como é que fica Pecco Bagnaia, que teve, né, uma etapa complicada em Portimão, teve um incidente com o Mark Marques, perdeu pontos importantes pensando no campeonato. Como que ele vem para se recuperar? Em que posição ele vai sair no campeonato? Mas tem, para mim, duas... Não são necessariamente disputas, mas são comparativos que a gente tem que fazer, que no fim de semana vão ser importantes. Primeiro é a briga da segunda vaga da Ducati. A gente tem o líder do campeonato, o Jorge Martin, e a gente tem o Enea Bastianini, e o Mark Marques, que nesse momento ainda corre por fora. Ele tem que se encontrar, ele tem que fazer pódio, ele tem que brigar por vitória para poder, de fato, se colocar nessa disputa. E a outra é a da KTM, né? A gente tem o Brad Binder, que tá na vice-liderança do campeonato, e o Pedro Acosta, que chegando, e a gente já vê hoje a KTM orbitando ao redor dele, sabendo que ele é o futuro, mas tendo um outro piloto ali que já com mais experiência e que tá tirando mais resultados. Como é que fica também essa questão interna da KTM? É um negócio pra gente ficar de olho esse fim de semana, e eu acho que vai ser bem curioso acompanhar aí, porque eu não sei, eu tenho a impressão que esse GP tem tudo pra ser muito caótico. A expectativa é boa, então não deixem de acompanhar. Lembrando, temos também as categorias suporte, né? Inclusive, nesse aspecto, é interessante trazer um pouco do noticiário, em decorrência da aquisição da Dorna pela Liberty Media. Portanto, o grupo norte-americano dono da Fórmula 1 passando a ser controlador da MotoGP. Já disseram que a ideia não é mexer em Moto2, Moto3, o que eu acho importante, até porque é um formato que funciona muito bem, né? Já a Fórmula 2 e a Fórmula 3 no bojo da Fórmula 1, volta e meia tem algumas temporadas ali um tanto desinteressantes, embora sempre com protagonismo brasileiro, e temos, mais uma vez, Diogo Moreira na pista. Você ia falar alguma coisa? E no Mundial de Moto, esse sistema, né, essa escada de Moto 3 e Moto 2 funciona. Na Fórmula 1 a gente não tem visto muito essa reciclagem de pilotos, a galera subindo da Fórmula 2 e Fórmula 1. Na MotoGP isso já existe mais. Esse ano é uma exceção, que a gente só tem um estreante, que é o Acosta. Mas a gente já tem um confirmado para o ano que vem. A tendência é que venham outros. Sempre tem uma quantidade maior de pilotos que conseguem subir da Moto 3 para a Moto 2 e da Moto 2 para a MotoGP. É uma escada que funciona muito bem, então no momento eu não vejo motivos para mudar.
Fausto, o Gui citou que só tem um novato. Eu sei que ele não fez isso como demérito ao Pedro Acosta. E tem o Aldegger chegando. Já venceu o Rookie of the Year. Fausto, manda bala. Pois é, assim, sobre a Moto 2 e a Moto 3, que eu adoro, especialmente a Moto 3, que era a antiga 125, que era demais, a 250 também era muito boa. A Moto 3 está vivendo uma era, a Moto 2 está vivendo uma segunda era, uns 765, e sobre essa mudança de motorização da MotoGP para 2027, que tem que ser anunciado logo, porque as equipes têm que se preparar para uma mudança tão drástica quanto essa de dispositivos, muito menos dispositivos, muito menos aerodinâmica, isso tudo está sendo negociado e deve ser anunciado em breve. Pô, vai ficar, isso foi ontem, eu estava conversando com uma amiga, e ela falou, mas aí a Moto GP recuando para 850, vai ficar muito perto da Moto 2, cara, que é 765 centímetros cúbicos, né? Então, também sobre esse aspecto, há muita controvérsia. Então, tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, a Aprilia quer um piloto italiano. Ela quer um piloto italiano. Qual o piloto italiano ela quer? Quem sobrar ali da equação, né? Provavelmente ela quer o Bastianini, né? Tá em terceiro no campeonato, é um piloto que já foi campeão mundial. Então, ela quer um piloto italiano, porque é uma marca italiana, assim como a Ducati é um italiano. A Ducati aceitar o Marc Marques, né, como vocês falaram, para eles é difícil, né, cara? Já aceitaram, já tá causando, na segunda corrida já deu a panca lá do campeão do mundo, sabe? Então, são muitas negociações nos bastidores. Eu acho que esse GP vai ter uma importância muito grande, mas ainda assim, eu acho que a gente vai começar a ver o verdadeiro miolo do campeonato na terceira etapa, na quarta etapa, em Jerez. Porque aí é uma pista mais travadinha e tal. Essa é uma pista singular. Portugal é singular e o Catar é singular. Então, essa vai ser a terceira etapa das corridas únicas, assim. E aí a gente entra nos circuitos clássicos da MotoGP, onde a Liberty Media também quer meter o dedo, porque ela quer mais Estados Unidos e menos Espanha, né? Mas é difícil fazer essa equação. Ela quer menos Espanha e Itália, né, na verdade, né? Ela quer mais biodiversidade de países e pilotos. É isso aí. Bom, depois, portanto, de GP das Américas, Jerez de la Frontera, tradicional palco. Agora, a Liberty Media querer menos Espanha e Itália é um pouco complicado, até porque é a essência do esporte, de certa forma. Mas, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, a gente fala também de brasileiro de motocross, né, Gui? Tivemos etapa em Santa Catarina, mais uma vez, Canelinha, é isso? É isso aí, Canelinha recebeu o brasileiro de motocross. Vamos falar aqui então dos resultados. Primeiro da etapa, a vitória do Fábio Santos, com o Stefan Rubini na segunda posição, Paulo Alberto em terceiro. Olhando para o campeonato, a gente tem uma disputa bem interessante aí. São 7 pontos separando o top 3. Rubini lidera com 94 pontos, o Fábio Santos, vencedor, está em segundo com 87, empatado com o Paulo Alberto, também com os mesmos 87 pontos. E até uma coisa interessante de destacar do brasileiro de motocross é que ele é um brasileiro, mas na verdade tem cara de mundial, né? Tem piloto brasileiro, argentino, peruano, uruguaio, francês, português, equatoriano, finlandês, americano. Então é um belo campeonato de se acompanhar, porque traz gente do mundo todo, o que só eleva o nível do campeonato. Fausto, é gente tudo quanto é canto mesmo. Isso aí que o Gui pontuou eu acho pertinente e mostra também a qualidade da competição, né? Pois é, a Liberty Media ia aprovar, né, esse sistema, né? E eu aprovo também. Acho que quanto mais gente vier, quanto mais intercâmbio houver, e o intercâmbio menos difícil é você trazer um estrangeiro do que exportar um brasileiro, né? Já sobre isso aqui, e acho que esse é o caminho, né? Então, Fabinho Santos venceu, né? Ele venceu o Rubini, especialmente na corrida da Elite, né? Porque a Elite mistura a 250 e a 450, os resultados são inseparados, é um formato bem interessante do Campeonato Brasileiro. O Rubini é pentacampeão francês, foi vice-campeão europeu, é um grande piloto. O Fábio Santos é pentacampeão brasileiro, o Paulo Alberto é multicampeão português, acho que são mais de 10 títulos em Portugal. O Ivone foi vice-campeão europeu também. A gente tem o Getro Salazar, o equatoriano, que tem vários títulos também, títulos no Brasil e títulos no Peru. Então, a gente tem vários representantes de países diferentes, mostrando uma técnica diferente, sugerindo modificações na pista, né? Porque as nossas pistas são muito velozes, muito bonitas, mas não tem o
dificuldade. A gente teve fim de semana GP na Sardenha, na Riola Sardo. Porra, meu amigo, é uma pista dificílima, areia pesada, força muito os motores e força as máquinas e força os homens. Então, quanto mais difícil for a pista, melhor é para o piloto se desenvolver tecnicamente. E as nossas pistas, com a presença dos estrangeiros, não é de hoje, é já de muitas temporadas, vem melhorando tecnicamente e vem nos deixando numa posição de sair do Brasil e competir com chances de se destacar numa classificação geral. Então, isso acho ótimo essa biodiversidade. Não sei como é que vai ser a próxima etapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não sei como é que o Rubini vai andar lá, não sei como é que o finlandês vai andar lá, mas o Paulo Alberto já está acostumado, o Salazar também, já estão acostumados com a temperatura alta em geral aqui no Brasil, que também é para eles um contratempo, para nós uma vantagem. Então, tudo isso junto nos mostra que o caminho é esse. Quanto mais diversificação, melhor. O Senna acho que foi campeão inglês, né? Antes de ir para a Fórmula 1. Então, admitir estrangeiros competindo em outros países é bom para quem compete e é bom para quem compete ao lado dele. Né? É bom para o esporte. Acho muito bom. Mas esse ponto é pertinente. E parabéns ao Fábio Santos. É verdade, é importante esse destaque, mas para português, francês, o calor é um contratempo. Agora, para finlandês, o cara tem que ser bom mesmo. E cabe a nós aproveitar essa vantagem comparativa, se é que dá para chamar assim. Até porque quando a gente vai correr no frio, é melhor para os caras, né? Mas pegando o gancho, inclusive, de Mundial de Motocross, tivemos evento mais uma vez. E, inclusive, nessa etapa específica, na Sardenha, com o protagonismo da competição feminina, né, Gui? É isso aí, a gente teve os dois mundiais de motocross, né, tanto o masculino quanto o feminino. O Fausto vai trazer aqui as informações certinho, vou pegar só os dados do feminino. Tivemos a vitória da Lotte Van Drunen, e agora tem uma curiosidade, né, ela está empatada com a Daniela Guilhem. As duas se intercalaram nas duas etapas. Uma venceu, a outra foi segunda. Então a gente tem aí, no caso do Mundial de Motocross Feminino, um empate. Fausto, vamos aí então para os resultados do Mundial de Motocross. Pois é, a gente teve... Quem vence a segunda bateria no 2-1 leva vantagem em relação a quem fica na primeira posição na primeira bateria, em segundo na segunda corrida, mas há um empate em pontuação. E no masculino tivemos o Jorge Prado, né, piloto da GasGas, andando muito bem, né? Ele fez a pré-temporada no AMA Supercross, está com a confiança lá em cima, ganhou bateria no AMA Supercross, então ele está na frente. E na 250 temos o Kay De Wolf, piloto da Husqvarna, também andando muito bem, liderando o campeonato. O campeonato feminino não vai correr a próxima etapa, que já é no próximo fim de semana, mas é muito bom a gente ter um campeonato feminino no motocross. Temos campeonato feminino de trial e teremos um campeonato feminino, uma Copa do Mundo feminina, junto com o Mundial de Superbike, que a Liberty Media também comprou, vai querer botar uma norte-americana lá, onde vai participar a Ana Carrasco, que foi em 2018 a primeira mulher campeã mundial, não numa classe feminina, mas num campeonato misto, né, no campeonato unissex, né, ela foi campeã na Super Sport 300 em 2018, uma conquista inédita em 76 anos de história do campeonato mundial. Então, eu acho saudável ter o feminino e acho saudável também ver as mulheres competindo com os homens nas mesmas classes. É difícil o esporte onde as mulheres possam competir em igualdade de condições com os homens. O motociclismo, eu já conversei sobre isso com algumas pessoas lá no paddock, eles acham que na MotoGP é bem difícil, se bem que o Dani Pedrosa, com aquele peso pluma, também não, acho que poderia ser uma mulher pilotando 1000, né? E assim, acho muito importante você ter tanto os campeonatos mistos quanto os campeonatos específicos para mulheres. Gostei da ponderação quanto ao Dani Pedrosa, até porque as dimensões dele são diminutas mesmo. E aqui eu falo com lugar de fala, até porque não sou ninguém com 2 metros de altura ou algo que o valha. Mas o motocross para o rally, tivemos rally também, importante trazer os resultados, né? É isso aí, a gente teve o rally, o campeonato, né, de Rally Baja com o Rally Rota Sudeste em São Manuel, aqui no interior de São Paulo. Vamos trazer aqui os resultados. Primeiro das motos, vitória do Ricardo Martins, da Yamaha, seguido do João Fornazari, da Sherco, e Francine Rossi completando aí o top 3. Isso nas motos. Nos UTVs, vitória do Guilherme Cisne, seguido do Júnior Siqueira e do Vinícius Castro. Lembrando, o Rally Baja volta agora pouco depois do feriado de 1º de maio com o Rally Poeira em Araçatuba, aqui também no interior de São Paulo.
Boa. Falso programa hoje teve de tudo, hein? Análise de renovação, prévia do GP das Américas, motocross ali. Sempre um prazer tê-lo conosco. Um abraço, Fausto. É isso, muito obrigado. Obrigado pela participação. Parabéns ao Ricardo do Bob, tricampeão do Rally dos Sertões, que venceu mais uma, piloto tremendamente experiente no Rally. No Rally não é para 18 anos, não. O Rally é para quem tem mais experiência, porque a possibilidade de se machucar é grande, porque você tem que navegar e pilotar ao mesmo tempo, ler o roteiro, é bem perigoso, e o Bob é um exímio especialista no Rally. Parabéns por mais uma vitória para ele, parabéns para o Fábio Santos, que deu pau aí na estrangeirada toda lá em Canelinha, que é uma pista também tradicional, recebeu o Mundial de Motocross. Espero que voltemos a receber mundiais de todas as modalidades, e é sempre uma satisfação estar com você, Carlos, com você, Guilherme, e com a turma que nos acompanha no podcast, que é o oferecimento da Yamaha Racing Brasil e do Motorsport Brasil. Valeu, até a próxima semana de corrida, vamos acelerar, vamos lá, vamos para as Américas. É isso aí, recado dado, GP das Américas. Então, a gente convida você a acompanhar, inclusive, nas transmissões do Fausto na ESPN. E, claro, próxima segunda-feira, vocês já sabem qual vai ser o tema. Esperamos que com muitos aspectos para debater. Guilherme, obrigado. Fausto, sempre um prazer. E, claro, a gente agradece especialmente a você que esteve conosco aqui na 5ª edição do podcast, nosso programa sobre motociclismo, aqui em parceria com a Yamaha. Já deixa o like, se inscreva, ative as notificações. Você que nos acompanha nos agregadores de áudio também, não deixa de fazer a inscrição para acompanhar e receber todos os episódios. E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.